que a igreja de hoje tem feito. Há um vírus, há um perigo. Sim, há. Como se enfrenta? Com cuidados. Faça e tome. Não seja irresponsável, mas nunca, por motivo algum, deixe de se reunir como igreja de Cristo, mesmo sob risco de morte. E ao senhor governador, escute: Vossa Excelência não é rei, nem muito menos Deus. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta em seu santo trono. Sua hora há de chegar. Meus irmãos, o texto onde nós vamos meditar se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. Gênesis, capítulo 3, do versículo 14 e 15, que diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver a primeira vez onde o Evangelho foi anunciado. A primeira vez que o Evangelho é anunciado. Aqui nós podemos chamar de proto-evangelho. Aonde o Evangelho é anunciado por boca do próprio Deus, anunciando a profecia da vinda do Messias, do Cristo. E essa profecia é anunciada à serpente, dizendo à serpente que ela seria destruída pelo descendente da mulher. Observe que aqui não entra o homem foi escanteado, o homem foi colocado de lado. E por que ele foi escanteado? Porque ele tinha uma aliança, Deus tinha feito um pacto com ele, onde ele simplesmente poderia ou deveria ter a responsabilidade de não comer do fruto, do único fruto ali proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e de todas as outras ele deveria comer. E o que ele fez? Ele deixa que a mulher assuma o lugar dele e caia, para depois ele se aproveitar da situação e comer junto. Porque o Messias deveria nascer da mulher. Se a mulher também pecou, bem, a responsabilidade e o peso estava sobre o marido. Deus tinha feito este pacto com Adão. Ele tinha responsabilidade sobre sua esposa, sobre os filhos que viriam e sobre toda a natureza, mas ele descumpriu. E aí o que Deus diz? O Messias não pode vir de alguém que não cumpriu o pacto feito. E aí faz com que o Messias nasça do Espírito Santo, vindo pela mulher. Então esta mulher aqui, aonde teria sido referida esta profecia, que o descendente da mulher, refere-se a Maria. Sim, refere-se a Maria. No entanto, Eva pensou que era ela. E quando ela engravida do seu primeiro filho, de Caim, o que ela diz para o Senhor é o seguinte: recebi um varão do Senhor, alegre, pensando que ali estava se cumprindo a promessa do Messias que esmagaria a cabeça da serpente. Na tradução original em Gênesis, quando ela ora ao Senhor dessa maneira, é dito assim: recebi um varão, o Senhor. Ou seja, o Senhor veio, olha ele aqui, mas não era a semente da serpente, era um dos descendentes da serpente
seria o descendente da mulher. Mas esta mulher também aqui refere-se de forma mais abrangente à noiva de Cristo, à esposa de Cristo, a igreja do Velho Testamento, pois a igreja do Velho Testamento carregou Cristo no ventre. Foi dos judeus que veio o Messias, foi da igreja do Velho Testamento que nasceu o Messias. E essa guerra da serpente era para tentar matar a mulher, para tentar destruir a igreja do Velho Testamento antes que o Messias chegasse. E aqui está uma guerra. A igreja do Senhor Jesus sempre foi hostilizada. Não houve um momento na terra onde ela não passou por dificuldades e tribulações. Agora, é necessário saber quem são os inimigos do cristianismo. Quais são os seus planos? O que pretendem fazer? E a quem eles servem? Eles têm um líder? Sim, meus irmãos. O líder deles é o diabo. Mas o diabo tem seus sublíderes. Caim foi o primeiro líder de tribo que se levantou contra o povo de Deus, tentando matar ali a descendência santa de onde viria o Messias. E ele mata seu irmão Abel. E o que Deus faz? Levanta e faz com que Eva tenha outro descendente santo, que seria Sete. E Sete teve Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, até então, a semente maligna não conseguiu. Mas posteriormente veio Amaleque, veio Nabucodonosor, vieram também muitos faraós, Herodes, Nero, Mao Tse Tung, Adolf Hitler, Saddam Hussein, Benito Mussolini, Joseph Stalin, Pol Pot, Fidel Castro, Che Guevara, Papadoc, Muammar Gaddafi, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Kim Jong-un, Xi Jinping, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e todos os governadores comunistas que tentam destruir a liberdade das pessoas, fechar as igrejas e acabar com o culto santo a Deus. Estes são os descendentes da serpente. Estes são a semente maligna do mal que tenta aniquilar a igreja. A mulher grávida, de onde viria o Messias, a igreja do Antigo Testamento, e o dragão, a serpente. Em Apocalipse você pode ver esta guerra onde o dragão tenta perseguir a mulher vestida de sol que está para dar à luz, e ele persegue com toda a sua força, e a providência de Deus sempre está livrando ali a igreja, sempre está livrando ali a igreja do Velho Testamento dos ataques do dragão. A semente maldita no Antigo Testamento persegue a igreja desde Abel. É isso que o Senhor está dizendo aqui, e nós veremos uma série de sermãos que tratam destes textos, que tratam desta profecia, deste proto-evangelho, onde o Senhor diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Eu vou pôr inimizade. A igreja jamais vai ter comunhão com você. A igreja, seja ela do Velho Testamento ou a do Novo Testamento, jamais fará aliança com você, serpente, com você, diabo. Você conseguiu enganar a primeira mulher, você seduziu-a, você corrompeu-a, mas a segunda mulher, a minha igreja, não será corrompida, não será destruída por você. Desde os nossos pais em Israel até hoje, há um clamor contra os governos perversos. Observe o que diz Salmo 79, o versículo 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Jerusalém é símbolo da igreja atual. Jerusalém era a igreja do Velho Testamento. E o que o salmista está dizendo aqui, declarando, é que essa herança do Senhor foi invadida por autoritários, por governantes que querem assumir a força, o poder, que profanam o santo templo do Senhor,
que querem dizer como é que os crentes precisam adorar, querem ditar regras onde eles têm que adorar no horário que eles determinam, da forma que eles determinam, fecham na hora que eles querem, abrem na hora que eles querem. É como se eles dissessem: nós e não Deus é que mandamos na igreja. E assim eles tentam tornar a igreja um montão de ruínas. Na nossa nação, nós temos visto os governadores e prefeitos invadindo a herança do Senhor Jesus, profanando o santo templo de Deus, reduzindo a igreja a um montão de montouros. Você pode observar que liberdades são tiradas. Você perdeu a sua liberdade de ir e vir. Você também vê que os pobres estão sofrendo, estão sendo oprimidos, porque tira-lhes a dignidade e o direito de trabalharem de forma justa para sustentarem os seus filhos. Isso é uma indução perversa e terrível aos oprimidos. Essas pessoas precisam de ajuda. A igreja precisa ajudar essas pessoas que perderam o emprego, essas pessoas que não têm mais nenhuma expectativa de vida. No Japão, meus amados, depois da pandemia, segundo o site UOL, aumentou 70% o índice de mulheres que cometem suicídio. O Brasil é o maior no ranking em transtornos de ansiedade e é o segundo no ranking mundial de transtornos depressivos, segundo a agência Senado. Depressão e suicídio entre os jovens. O Gazeta do Povo diz que tem aumentado muito depois da pandemia. No Japão, mortes por suicídio são 3 vezes maiores do que por Covid. E por que isso não chama a atenção destas pessoas que alegam estarem preocupados com a vida? Por que não chamam a atenção? Sabe por quê? Porque eles não estão preocupados com a sua vida, eles não estão preocupados com a vida de ninguém. Eles estão preocupados em medirem forças, mostrarem o poder que têm e que eles lucram cada vez mais com tudo isso que está acontecendo. Porque se eles se preocupassem com isso, eles iam pensar nesses índices alarmantes de suicídio que estão acontecendo. Mas não se fala nisso. Você não vê isso na mídia. Você vê sim, olha, o morte por coronavírus, que é triste, que é preocupante, que nós precisamos nos prevenir, como temos feito na igreja e como as outras igrejas têm feito. Mas o ataque vem somente para aqueles que tomam prevenção. Estas sementes do mal, estes filhos do diabo, que com a sua astúcia e ganância governam sob opressão, eis o fim deles, meus irmãos. Salmo 9,17 diz: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Este é o fim deles. Estão observando o que estão fazendo com a igreja de Cristo, o que estão fazendo com os oprimidos, com os fracos, com os necessitados. Estão percebendo a falta de piedade, a fome que está se agravando sobre eles. Estes que estão trazendo estes males, os perversos, serão lançados no inferno. E vocês verão isso com os próprios olhos de vocês. E a vocês que confiam no Senhor Jesus Cristo, escutem isto. Ele está atento aos vossos clamores. Portanto, clamem. Por que a igreja sofre tanto? Será que é porque ela não confia em Deus? Será que é porque ela não busca no Senhor o socorro? Será que é porque ela espera que as coisas mudem sem clamarem a Deus? A igreja precisa despertar para a oração, para o clamor, para a súplica. Clamar a Deus até, inclusive, para essas autoridades, esses governantes que estão se deixando usar por Satanás para atracar a igreja e oprimir o necessitado. Orem por eles. Que Deus tenha misericórdia deles e traga eles para a sensatez. Desperte eles para a consciência, para uma consciência piedosa. Observe o que o Senhor diz nos Salmos 59, do 5 ao 9. O salmista diz: Tu, Senhor, Deus dos exércitos,
és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam iniquidade. Ao anoitecer, uivam os cães à volta da cidade, alardeiam a boca, em seus lábios a espada, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. É isso que você pensa de Deus? É assim que você vive com Deus? É essa intimidade que você tem com Ele? Ou você só olha para as coisas piorando e ficando cada vez mais graves, e você temendo até de vir para a igreja? Por quê? Porque a mídia, porque os governadores disseram: não vá, você pode morrer. Agora eu pergunto a vocês: o que fizeram os cristãos da igreja primitiva sob risco de morte? O que eles estavam fazendo enquanto estavam sendo caçados pelas cidades, investigados? Enquanto eles estavam sendo caçados, sabe o que eles estavam fazendo, meus irmãos? Reunidos em adoração, como igreja, em casas, escondido. Mas vez ou outra, um espião se infiltrava lá dentro, dizendo-se também cristão, somente para apontar aonde estavam ali os traidores do Estado. E o que acontecia? Era invadida aquela casa, levado todos e muitos mortos, presos e tendo seus bens confiscados. E o que os outros faziam? Quando sabiam disso, que a morte assolou aquele povo, porque se reuniram como igreja. Sabe o que os outros faziam? Se reuniam como igreja. E o que o povo de hoje tem feito? O que a igreja de hoje tem feito? Há um vírus, há um perigo? Sim, há. Como se enfrenta? Com cuidados. Faça e tome. Não seja irresponsável, mas nunca, por motivo algum, deixe de se reunir como igreja de Cristo, mesmo sob risco de morte. E ao senhor governador: escute, Vossa Excelência não é rei, nem muito menos Deus. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta em seu santo trono. Sua hora há de chegar. Deus há de frustrar os desígnios dos governadores, daqueles que, como ministros de judiciário, acreditam que podem agir como ditadores marxistas, comunistas, como anticristos. Salmo 122, 133, 10 e 22, 28 diz o seguinte: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Pobres governadores, pobres ditadores, pensam que são alguma coisa, pensam que estão governando, quando na verdade eles estão sob o olhar de juízo do Deus Altíssimo. Quanto a nós, as vossas agressões, privações e perseguições não passam de uma picada de mosquito morto, se comparado ao juízo que cairá sobre vocês, governadores, sobre vocês, autoridades, que põem a mão na igreja do Senhor, que fecham as portas da igreja do Senhor. Vocês estão pensando que estão medindo forças com a igreja, não é isso? Vocês se enganam. Vocês estão medindo força contra o Deus soberano, contra o Senhor Jesus Cristo. Salmos 94, 8 ao 11 diz: atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá o clamor dos necessitados, dos aflitos que morrem, e daqueles que simplesmente querem
ter o seu direito de adorar o seu Deus? Será que Deus não há de ouvir o clamor dele, aquele que fez o ouvido? E o que formou os olhos, será que não está enxergando isso que vocês estão fazendo? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Será que vocês acham que são mais sábios do que o Senhor? Será que vocês acham que a sabedoria que vocês receberam deles, o entendimento que vocês receberam dele, é maior do que o entendimento, a sabedoria dele? O Senhor conhece o pensamento do homem, que são pensamentos vãos. Sendo assim, arrependam-se governadores, prefeitos, presidentes, ditadores, arrependam-se enquanto há tempo. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Salmo 102, 15 e 16. O Senhor edificou a sua igreja, vocês não haverão de destruí-la. Outros tentaram. Vocês não são os primeiros que tentam fechar as portas da igreja. Também não serão os últimos, provavelmente. Mas muitos tentaram. Vocês viram a lista de ditadores. Mas aquilo é o mínimo, porque a lista não daria para ler aqui durante a noite toda. Mas todos eles tentaram e até hoje não tiveram sucesso contra a igreja de Cristo. O que te faz pensar, governador, que você terá sucesso contra a igreja de Cristo? Senhores governadores, senhores ministros do judiciário, saibam que vossas excelências não foram os primeiros. Amada igreja, entendam, como disse um comentarista político, Constantino, mais importante do que como devemos morrer é como vamos viver. Você quer ganhar? Para Jesus Cristo você vai ter que perder. Você precisa estar pronto para a perda se você quiser ganhar. Você quer viver na perda deste mundo? Então você estará ganhando a vida. É simples assim. Se você quiser viver na perda do mundo, você ganhará a vida. Como disse o próprio Jesus Cristo, Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Como é que você quer viver? Quer viver como um covarde? Se você quiser viver como um covarde, então você morrerá como tal. Viva como um fiel e corajoso servo de Cristo Jesus, e não importa como você morra, você sempre será dele. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 8. Que Deus abençoe os irmãos.